Olá, gente, boa noite, boa noite. Aqui, Mariana, deixa eu te pegar logo de vez aqui. Deixa eu ver se eu consigo acessar você aqui. Não. Mariana, te mandei um convite, vamos ver se entra. Oi, Oi. agora deu. Ai, Men... graças a Deus. Olha, esse negócio de coisa ao vivo é assim, filha. Vem o capeta, Pois é. empurra você. Mas Deus vem, levanta. Não é? Lamento que a gente perdeu tudo que nós fizemos até agora, né? Que Assim, pena. é uma pena, tava indo tão bem, né? Aí vem o negócio e perde, não deu para salvar, eles tava dando problema aqui no sistema, não sei o que aconteceu exatamente. Então tá, vamos retomar. A gente estava aqui fazendo uma live com a Mariana. A Mariana é uma enfermeira dermatológica que tem feito um trabalho belíssimo ao longo da sua carreira. Então ela já tinha contado para a gente alguma coisa. Então talvez, Mariana, agora você possa dar uma sintetizada um pouquinho naquilo que a gente já conversou, quem é você, o que você faz e retornemos lá para o Emílio Ribas, onde nós tínhamos parado. Então, mas Tá como não vai bom. dar para fazer capítulo 1, capítulo 2, então agora você sintetiza aqui um pouco do que nós já tínhamos caminhado aqui na nossa live, tá? Então, pessoal, só para quem está chegando, isso daqui é uma live que a gente faz toda quarta-feira para conversar com enfermeiras que estão nesse país fazendo diferença. E o programa tem como objetivo comemorar os 200 anos da Florence. E nós estávamos aqui já mais de meia hora conversando, já tínhamos produzido um trabalho bonito para ficar aqui, mas o negócio foi perdido. E o nosso objetivo hoje é conversar com a Mariana, para ela contar um pouco sobre o trabalho empreendedor que a Mariana realizou ou realiza, né, dentro do Hospital Emílio Ribas aqui de São Paulo, organizando e trabalhando como uma enfermeira dermatológica. Então, Mariana, bora lá, tudo de novo, né? Vamos lá. Bom, eu sou a Vamos Mariana lá. Takahata, sou enfermeira, formada há 16 anos, há 15 anos atuando no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Sou enfermeira dermatológica, sou mestre em ciências pela Unifesp e eu estava contando como eu comecei esse trabalho no Emílio Ribas e na verdade eu comecei desde que eu comecei a trabalhar, assim que eu me formei, eu já comecei a me meter com os pacientes que precisavam de cuidados com a pele, porque eu sou cria da Mônica Gamba, então não poderia ser diferente, desde a graduação que eu já tenho interesse por essa área, e aí o conhecimento que eu tinha, eu comecei a aplicar para tentar melhorar a qualidade de vida dos pacientes que estavam sob os meus cuidados. E aí, então, no Emílio Ribas foi um trabalho que começou solo, porque não tinha nenhum grupo, nenhuma comissão organizada. E em 2009 foi formado, então, o grupo de pele pela Andrea Schunk, que estava na educação continuada naquela época, e eu fiquei como a enfermeira referência responsável pela minha unidade de internação. O trabalho que eu já fazia na unidade que eu trabalhava, ele ganhou muito respeito, muita notoriedade pela equipe multiprofissional pelos resultados que apresentou. Então, isso é algo que eu vejo que é uma das partes fundamentais quando a gente quer implantar um serviço, seja ele qual for, da enfermagem, ele vai ganhar respeito à medida que ele mostrar os resultados, né? Vai ser muita
Sorte você encontrar dentro da equipe multi alguém que fale, tudo bem, vamos lá, faz, né, que te dê apoio, porque, no geral, os profissionais não enxergam a enfermeira como alguém que faça algo além de estar à frente de uma equipe de uma unidade de internação. E essa não é a realidade, graças a Deus. Eu, na minha formação na Unifesp, eu tive esse olhar, os meus docentes sempre me mostraram que não é só isso, ser enfermeira, tem todo um outro lado, e a partir daí, eu comecei, então, a atuar dentro da unidade de internação nessa área de enfermagem dermatológica, então voltada para os cuidados com a pele. E fui me atualizando com as reuniões científicas das sociedades de especialistas, congressos, cursos. Depois eu fui fazer o meu mestrado, continuei participando do grupo de pele. E em 2011, quando eu fui para a educação continuada, eu passei a ser então responsável por todas as unidades de internação do Emílio Ribas. Então, cada unidade tinha a sua enfermeira de referência e eu era o suporte. Então, para discutir os casos, para chegar à decisão sobre condutas para os pacientes, era esse o meu papel dentro do grupo. Algo que eu enxergo hoje que teve muita relevância dentro do Instituto foi que a partir de então eu comecei a organizar para que nós publicássemos os nossos trabalhos. Então, o resultado que a gente tinha dentro da instituição e até mesmo como se formou esse grupo, nós conseguimos levar para congressos. Então eu organizava os trabalhos, somava com as outras enfermeiras da educação continuada, a Andrea Schunk, a Sayonara Escota, a gente compunha os trabalhos e levava para publicação. E isso começou a nos dar visibilidade dentro do Instituto, porque o CEP, a comissão científica, começou a enxergar a enfermagem com outro olhar. Então quer dizer que a enfermagem produz ciência? Então quer dizer que a enfermagem também sabe escrever? E isso fez com que nós nos tornássemos muito mais conhecidas e respeitadas dentro da instituição. E isso avalizou ainda mais o nosso trabalho. E aí o grupo foi crescendo, e em 2014, 2015, por aí, eu já estava bastante incomodada com o fato dos nossos pacientes que eram acompanhados durante toda a sua internação, depois a gente não vê o fim, o resultado desse trabalho, porque eles tinham alta, e aí eles eram referenciados para a unidade básica de saúde, enfim, para o serviço que tivesse um atendimento ambulatorial que nós não tínhamos lá no Emílio Ribas. Então, tinha todo um trabalho durante toda a internação desse paciente que depois a gente nem sabia se ia se sustentar e se ia chegar num resultado final. E aí, a partir daí, então, eu encabecei o projeto para nós termos um ambulatório dentro do Emílio Ribas. E assim foi. Fiz o projeto, desenhamos toda a estrutura, como seriam os atendimentos e começamos timidamente com uma vez por semana atendendo os pacientes que eram encaminhados a partir das suas altas na internação. Mariana, e aí, antes de você avançar, dá licença só um pouquinho, você pode falar um pouco sobre essa estrutura, o que deve compor dentro dessa estrutura, porque às vezes pode ser que tem alguém que esteja almejando por isso, né? Querendo montar um serviço, mas às vezes não sabe por onde a gente começa. Então, quais seriam os caminhos? O ambulatório, você diz? Uhum. Então, o ambulatório, na verdade, o nosso maior desafio foi entender como funcionava o serviço ambulatorial da nossa instituição. Então, a infraestrutura predial a gente conhecia, mas a gente não sabia como funcionavam as agendas, como era o fluxo de chegada desses pacientes, todos os fluxos de trabalho internos ao ambulatório nós não conhecíamos. Então isso foi o primeiro desafio, a gente conhecer como isso funcionava para conseguir estruturar o nosso ambulatório. O material
ele já existia na instituição. A única diferença é que nós tínhamos que começar e desenhar um fluxo para que esse material chegasse até o ambulatório. Porque até então ele era utilizado somente pelas unidades de internação. Então tudo isso foram inúmeras conversas e reuniões e tudo muito bem desenhado para que chegasse a ser de fato da forma que é hoje. E no início nós nem conseguimos que o ambulatório pedisse esse material que nós precisaríamos. Então a gente tinha que fazer um pedido para o almoxarifado via educação continuada, e a gente montava a nossa sacolinha e ia para o ambulatório com a sacolinha com os materiais. Porque o ambulatório se recusava a fazer o pedido desses materiais, porque não era algo que eles tinham o hábito de trabalhar e nem de fazer pedido. Uma vez que foi ajustada a agenda, e aí a gente teve que ver toda a questão de uso de sala, de liberação de horários, quais horários estariam livres para que a gente pudesse usar essas salas de curativos, qual era a infraestrutura que a gente teria lá para poder acolher esses pacientes no nosso serviço. Depois de tudo isso organizado, e foram meses e meses que a gente passou tentando desenhar isso da melhor forma, e aí sim nós começamos a receber os pacientes das unidades de internação. Inicialmente nós não contamos com apoio nenhum da equipe. Era a minha o ambulatório pergunta, se vocês tinham apoio. Nenhum. Que triste. O ambulatório, ele tratava o nosso serviço como algo que, vocês que querem fazer, vocês que se viram, né? Sim. E a gente se virou. Foi isso que aconteceu. Racharam as destemidas, hein? Exato. Vocês que se viram, então a gente vai se virar. Porque eu queria tanto que isso acontecesse, para que eu conseguisse acompanhar esses pacientes até o fim, que eu falei, bom, se é assim, então eu vou. E a gente começou a se ajudar, então cada horário ia uma, e depois cada dia ia uma, e até que eu saí da educação continuada e pedi para compor a equipe do ambulatório. E aí as coisas começaram a mudar, a partir do momento que houve uma mudança da supervisão do ambulatório, e aí a gente conseguiu desenhar o fluxo para pedir esses materiais direto para o ambulatório, para a gente poder escalar funcionário para estar circulando a sala junto com a gente, porque até então as enfermeiras elas eram proibidas de escalar funcionários junto com a gente, então era de fato se vira aí. Parece que vocês tinham um perseguidor, um inimigo dentro, alguém que não queria nada disso lá, realizado por vocês? Eu acho que isso é uma realidade em todos os locais. Nunca é fácil, é engraçado, mas com todas as enfermeiras que eu converso, quando você quer iniciar esse tipo de trabalho dentro das instituições, o que você não acha é apoiadores. Você sempre vai achar pessoas que vão falar, mas por que você quer fazer isso? Não, tudo bem, você quer fazer, então você faz, mas você sabe que vai ser no seu horário de trabalho. Essa então, minha outra pergunta, era no horário do seu trabalho, então? Com certeza. Ou a mais no seu horário de trabalho? A mais, eu tinha que dar conta do que já eram as minhas funções e mais essas que eu tinha inventado, né? Porque afinal de contas eu estou inventando de fazer esse trabalho, eu tenho que dar conta de fazer com mais tudo aquilo que eu já faço, né? Então, foi esse o maior desafio, a gente não encontrar pares que enxerguem que é uma enfermeira, que é da sua classe profissional, por que você não vai apoiar? Pera. Você está me dizendo uma coisa, que vocês tinham barreira com a própria classe, não eram nem os vizinhos. Não. Não. Florence! Não é verdade. Então, mas sabe que até na história da Florence, quem que era a outra enfermeira que carregava a lâmpada junto com ela? Não sei. Acho que não tinha. Na verdade. Acho que não né? tinha.
Eu acho que não tinha. Então, é um trabalho que no início realmente é desafiador, você desanima por causa disso, sabe? Então, você não tem pessoas que andem junto com você, que te apoiem, as próprias enfermeiras, e é muito triste porque a nossa classe é assim, né? A gente não quer ver o enfermeiro que está do seu lado fazer um trabalho legal, porque ele vai crescer e aí ele vai aparecer e ele pode nem vir a te ofuscar, mas ele vai aparecer, Olha, eu não né? sei se o povo aqui tá rindo ou tá chorando. Deixa eu olhar direito aqui. Eu acho que estão rindo ou chorando, É não rir sei. Essas chorando. carinhas aqui, se são chorando ou se estão rindo, né? Porque essa é triste, né? A gente ter que estar falando isso aqui ao vivo de uma realidade que se tem por aí afora, mas é a pura verdade, a gente não precisa esconder também, né? Porque eu acho que isso pode servir para a gente olhar, cara, o que que a gente quer? Né? É rindo, a carinha de rir. Exatamente. O que realmente a gente quer? Porque depois reclama, ah, a enfermagem não anda, a enfermagem não cresce. Mas infelizmente a própria classe se boicota. Exato. O que eu não sei se isso é característico das pessoas que escolhem a nossa profissão, eu não sei. Precisamos Se estudar sobre isso. não é, porque é uma coisa assim, não sei se a nossa profissão é muito dura com a gente ao longo dos anos. Eu acho que a hora que a gente chega na profissão, os enfermeiros novos, eles são mais abertos, eles são mais idealistas, e eu não sei se a vida profissional é tão dura que a gente acaba endurecendo com um colega, Ou, né? ou se a mulher compete demais uma com a outra, né? Exato, tem isso também, né? Tem essa característica feminina. Mas, infelizmente, essa é a parte mais triste da história. A gente não encontrar o apoio dos colegas, né? Hoje a história já mudou. Hoje eu posso te dizer que dentro do Emílio Ribas, eu tenho total apoio das minhas colegas de profissão. Mas as Elas colegas mudaram, reconhecem, mudaram as colegas ou as colegas que já estavam modificaram o comportamento delas? modificaram o comportamento. Uhum. Elas modificaram o comportamento. E eu não sei se isso aconteceu porque o trabalho ganhou notoriedade, então hoje esse trabalho é muito reconhecido dentro do Emílio Ribas, é algo que todo mundo conhece e procura o grupo para que a gente avalie e tome condutas, encaminham os seus pacientes, ou se foi porque, independente de como eu fosse tratada, eu continuava fazendo o meu trabalho e eu continuava agindo da mesma forma com as pessoas. Não é porque eu encontrava cara fechada ou porta fechada que eu não ia fazer o que eu tinha que fazer. Então, não sei o que mudou, de fato, essa postura das pessoas, mas mudou. Hoje em dia, eu tenho, sim, o apoio das colegas. E isso eu acho que acaba se multiplicando para todo o grupo. Então, hoje, quando eu olho lá para trás, no início, e como o grupo está hoje o grupo está muito mais fortalecido. Hoje eu tenho residentes e internos vindo nos procurar porque eles querem essa avaliação, porque eles reconhecem que a formação médica não é voltada para isso e que eles não dão conta. Então, que eles precisam da gente para melhorar a qualidade de vida dos pacientes que eles estão tratando. Então, às vezes a gente não sabe, não conhece o paciente, não sabe que tem aquele caso na unidade e eles vêm atrás da gente porque eles querem a nossa avaliação, porque alguém já contou para eles do nosso trabalho e do resultado que tem. E Então, a vocês já partir estão há daí, quantos anos, Mariana, com o ambulatório? Desde a primeira sementinha lá? 2015, com o 15, ambulatório desde 2015, 5 anos. anos mais ou menos. Isso. E hoje vocês são um ambulatório oficial, vocês têm verbas, material, o serviço de vocês é cobrado pelo próprio SUS, como que isso funciona? Sim.
existe no SUS, você tem um código de cobrança, que é o código do procedimento, né? Então, esse código vai no prontuário do paciente para que o pessoal de cobrança, de auditoria, sei lá, não lembro como é que chama, Faturamento, de custos, faturamento, isso. faturamento, cobrança, não sei, o povo que cobra, isso. Esse povo aí, Esse povo que que faz cobra. as coisas de cobra. Uhum. E aí, vai esse código no prontuário do paciente, a gente inclui na evolução para que esse serviço possa ser cobrado, então, adequadamente pelo SUS. Assim como nas unidades de internação, também tem lá o código nas evoluções de enfermagem para aqueles pacientes que estão sendo acompanhados pelo grupo e que têm os seus curativos realizados pela equipe. Isso é empreender no SUS, é trazer dinheiro do SUS para dentro do SUS, não é? Exatamente. Saber lá buscar os recursos que existem, né? Para você poder ter o que é preciso para atender de uma maneira mais adequada, né? Sim, e o Emílio Ribas, quando eu cheguei, ele já tinha uma gama bastante interessante de materiais. De produtos. De curativos, sim, já. Mas nessa caminhada a gente incorporou muita coisa, muitas tecnologias novas. O Emílio Ribas teve um ganho enorme, os nossos pacientes hoje têm à sua disposição uma gama muito grande de tecnologias avançadas, e isso foi algo que também foi fruto do trabalho do grupo. E hoje, meu objetivo é conseguir incorporar o código de trabalhos com pé diabético. Então, para a gente poder cobrar a podoprofilaxia que é feito no ambulatório de pediatria. Que, aliás, vocês se capacitaram para isso, né? Isso, exatamente. Em 2015 também. 2015. Era a ideia do ambulatório nasceu aí também, né? Vocês já vieram com esse propósito. Sim, quando eu fui para o ambulatório, como enfermeira do ambulatório, eu passei a integrar o grupo Multidiabetes, que é um grupo multidisciplinar que faz todo um trabalho de educação em saúde com os pacientes que têm diabetes, e eu comecei a ficar cada vez mais aflita com a questão de querer fazer a podoprofilaxia e querer tratar algumas situações bastante graves que chegavam para minha avaliação e não me sentir apropriada desse conhecimento. E foi aí, então, que nós partimos para a capacitação lá no Instituto Beatriz e Amada, fizemos aqui, a capacitação. Gente, aqui. Isso mesmo. Isso mesmo, aqui. E eu já fui com a intenção justamente de criar esse serviço no Emílio Ribas. Eu nunca, em nenhum momento da minha formação, eu fiz esses cursos pensando em ter consultório, em atender particular. Hoje essa é a minha realidade. Mas o que eu fui buscar de capacitação e de cursos foi para que eu conseguisse implementar no estado, no Emílio Ribas. Então ainda está faltando esse pedaço, Mariana. Enquanto você pensa, tem uma coisinha aqui da Angélica. Mariana, parabéns, você acumula funções ou se dedica somente ao ambulatório? Porque empreender demanda quase uma exclusividade para seguir crescendo, né? Então você está só no ambulatório ou você acumula funções na tua jornada de trabalho? Quantas funções você quer que eu te conte que eu acumule? Ixi. Porque assim... Ixi, conta tudo. Desde 2016... Não venha cair agora não. Não faz isso comigo. Oi? Ai, ficou tá assim. Ficou a internet querendo cair fora de novo. Ai. Então tá bom. Desde 2015, um pedacinho eu fui enfermeira do ambulatório. A partir de 2016, no início de 2016, eu passei a ficar exclusiva para o grupo, eu tive dedicação exclusiva para o grupo, então eu fazia todo o atendimento do hospital e iniciei o ambulatório de podiatria, mas em julho de 2016 eu precisei assumir a função de supervisora, porque a nossa supervisora saiu de licença maternidade. E não voltou ainda?
Ela voltou. Só que aí ela decidiu ficar com a supervisão do nosso CRI, da vacina. E aí eu não consegui mais sair da supervisão desde então. Então eu sou supervisora do ambulatório, eu sou presidente do grupo de prevenção e tratamento de feridas, eu faço a parte de avaliação da 6ª unidade de internação e cubro férias dos membros quando eles estão de férias. Eu faço o ambulatório do grupo uma vez por semana e faço o ambulatório de podiatria. Então é só tudo isso. Uau. Que eu desempenho. Você trabalha 24 horas para fazer tudo isso? Como que é? 24/7. Epa. Não, eu trabalho 30 horas semanais, né? São 30 horas de dedicação semanal, que são 30 horas bastante corridas, bastante atarefadas, bastante atribuladas para eu conseguir dar conta de tudo isso. Hoje, o que eu sinto muito é não conseguir mais produzir tanto ciência quanto eu conseguia antes, porque não sobra tempo, né? Ou seja, tá só no braçal. Só no braçal. E, infelizmente, eu agora estou escrevendo um artigo com alguns casos que a gente teve, que eu quero levar para publicação, correndo com alguns outros artigos, porque agora eu enxergo que eu tenho que colocar em prática algo que eu já enxerguei lá atrás, que era capacitar as minhas enfermeiras do ambulatório, as enfermeiras da minha equipe, para que elas consigam produzir ciência. Então, é isso que eu estou tentando fazer agora, além de todo o resto, né? Porque tem que continuar fazendo. Além de todo o resto. Nossa, que bacana, Mariana. Olha só quantas coisas bacanas você trouxe aqui pra gente, né? Desde a semente, o sonho, como foi desenrolar, todas as dificuldades que vocês passaram sem ter apoio para poder fazer as coisas acontecerem, mas na insistência parece água mole e pedra dura, né? Na insistência, Exato. acharam 3 tinhosa, né? Vamos falar assim, 3 tinhosa que fala vou fazer, não importa quão dificuldade vocês possam colocar aqui para nós vamos fazer, porque você tinha isso como um objetivo definido, que era quase pessoal, né? Mas que queria desenvolver dentro daquela instituição e foi buscando todos os recursos, fez, aconteceu. E aí as coisas mudam e você tem que somar todo esse monte de atividades e reduzir, mas a coisa está estruturada, não é isso? Sim. Você acha que essa estruturação é permanente ou se vocês saírem corre o risco de despencar? Não sei o que dizer. Respira. Eu acho que não. Eu acho que não despenca porque a partir do momento que eu comecei a estar mais junto da capacitação, da formação dos enfermeiros referência, eu acho que o grupo que a gente tem estruturado hoje, hoje eu como presidente, eu puxei essas pessoas para muito mais perto, para que eu consiga formar, porque eu sei que eu não sou eterna, assim como na supervisão do ambulatório eu não sou eterna, então o meu objetivo é formar pessoas, é replicar pessoas que sejam capacitadas para essa mesma função, para que esse trabalho não termine, né? Não faz sentido isso ser ligado à pessoa. Hoje é um serviço que é da instituição, então ele tem que ter continuidade. Ele tem um regimento da instituição, da existência, da implantação desse serviço na instituição de um modo regimental. Sim, tem. Então ele já é um serviço que faz parte do organograma do hospital. Sim, com certeza. Então tá certo, você tem que capacitar pessoas, porque ninguém é eterno mesmo, né? Então você está na outra fase da vida, que é passar para frente aquilo que você já aprendeu e formar novas pessoas para dar continuidade ao trabalho, né? Exato. E assim vai. É isso. Tem que ser. Eu acho que não tem outra forma de você conseguir fazer com que essa história não termine, né? Se eu reter o meu conhecimento e o meu know-how só para mim, isso não vai fazer sentido, né? A hora que eu parar de trabalhar para o Emílio Ribas, para onde foi todo esse trabalho? Para o cemitério junto com você.
Agora, Pois é. Mariana, vamos falar de números. Qual é a quantidade de pacientes que vocês têm atendido por mês, por ano, enfim, as estatísticas que vocês têm lá? Quais são as principais lesões que vocês tratam dentro de um hospital de doenças infecto-contagiosas? Bom, em números, a gente tem um número que é bem sazonal. A gente tem uma flutuação sazonal no ambulatório. É engraçado falar isso, né? Porque parece que lesão é uma necessidade permanente, não deveria ter flutuação, mas a gente tem. Então, na época de uma temperatura mais amena, parece que a gente tem mais pacientes, e quando tem aquele inverno rigoroso, esse número cai. É engraçado, é de acordo com as estações do ano. Mas esse número flutua entre 60 e 80 atendimentos mês. E o que a gente mais tem são úlceras venosas. As vasculogênicas é a nossa grande maioria de pacientes, mesmo a gente sendo um hospital referência em infectologia. Mas esses pacientes que vêm para o ambulatório, eles vêm por causa da internação. Então, como é que é o fluxo deles? Como é que eles chegam no ambulatório seu? Essa foi uma característica que mudou. Então, nós começamos com esses pacientes que vinham de alta da internação para acompanhamento, e aí sim, a grande maioria são lesões por pressão, sem dúvida alguma, que a gente acompanha. Em segundo lugar, são as úlceras por leishmaniose. E aí, quando a equipe médica começou a enxergar esse trabalho sendo realizado no ambulatório, a gente começou a ter a demanda dos médicos do ambulatório, que começaram a mandar os seus pacientes ambulatoriais para a gente. Hoje, esse é o meu maior público. Você acha que o pessoal está fugindo do Instituto Central para ir para o seu ambulatório? Eu acho que não, porque a gente só consegue admitir pacientes que são matriculados no Emílio Ribas. Então, primeiro ele precisa ser paciente do Emílio Ribas para poder acompanhar no nosso ambulatório. Então é de lá mesmo a demanda. Sim, é de lá mesmo. E a grande maioria são úlceras vasculogênicas. Interessante isso, né? Tudo bem, né? Que úlcera vasculogênica é o métier de todo ambulatório, né? Porque a úlcera venosa é a úlcera mais prevalente no mundo, não vai ser diferente, eu acho que em ambulatório nenhum, né? Todos terão essa prevalência de feridas, né? Foi algo que a gente descobriu com o ambulatório, mas é isso. E quais são os seus próximos sonhos dentro desse projeto do Emílio Ribas? Bom, além da capacitação, daquilo que você já falou, o que vocês planejam mais, assim? Então, a consolidação cada vez maior desse grupo, e eu tenho o sonho de que todas se tornem especialistas, o que não depende só de mim, né? Quando a gente fez a capacitação da prefeitura, por 2 anos nós fizemos capacitação das equipes da prefeitura, das unidades básicas de saúde. As enfermeiras do grupo participaram dessa capacitação nos 2 anos, e aí o ambulatório também foi aberto para que elas acompanhassem os atendimentos e que a gente conseguisse monitorar mais de perto e, enfim, instrumentalizar essas enfermeiras que são as referências do grupo. Mas, de novo, a Mariana não vai ser eterna. Então, hoje eu sou a única especialista dentro do Emílio Ribas. E eu preciso que isso se multiplique, até para que o grupo ganhe cada vez mais respeito, né? Então, hoje, a enfermeira do ambulatório, que atua junto comigo, eu já trouxe ela para dentro do meu ambulatório, para atender junto comigo, para trabalhar essa formação dela, e que isso cresça e se distribua para as outras enfermeiras que compõem o grupo também, para que a gente tenha, de fato, um time de especialistas. Você já trabalha há 15 anos no Emílio Ribas.
Você pretende fazer toda a sua carreira nesse hospital? É parte dos seus objetivos? Ou você quer ir para a Unifesp, voltar para a escola de onde você veio? Você quer ficar lá? Não. Quer ficar lá? Eu acho que é o lugar, não foi o lugar que eu escolhi, porque eu não prestei concurso para Emílio Ribas. Mas hoje eu enxergo que foi o lugar que Deus escolheu para mim. Então, toda a minha formação se deu lá dentro, o meu crescimento profissional como enfermeira especialista se deu lá dentro, então acho que foi o lugar que Deus escolheu para que eu estivesse. Hoje eu não consigo vislumbrar, eu quero trabalhar, sei lá, no Sírio-Libanês, no Einstein. Ai, não quero. Hoje eu já tenho preguiça de pensar nesses lugares. Acho que foi até um objetivo durante a graduação, talvez no início de carreira, mas hoje eu tenho uma carreira muito bem consolidada lá dentro e uma carga de trabalho que me permite fazer as duas coisas. Estar no Emílio Ribas e também ter a parte de atendimentos particulares. Então, eu acho que é isso. Que tá bom assim, né? Tá bom assim. E que são mais 10 anos, talvez, né? Ou 20. Veremos, né? Não sabemos como vai ficar essa questão de aposentadoria, enfim. Enfim, muito bem, Mariana. Olha, já que a live caiu e a gente perdeu aquela primeira parte, então nós vamos fazer a live invertida, né? Graças que a gente já conseguiu cumprir aqui o nosso objetivo maior, que era você poder contar essa experiência, né? E com medo da live cair, vamos logo falar sobre esse assunto. Então você já discorreu bem, né? Toda essa trajetória que você vem desenvolvendo no Emílio. Os seus 15 anos de instituição já lhe renderam bastante frutos e uma carreira que está solidificada lá dentro, da qual você pretende permanecer. Então agora, assim, para a gente caminhar para o final, mas aqui um pouquinho, vamos pegar aquele outro lado que perdeu, né? Onde você se formou, as outras coisas que a gente perdeu na gravação. Então, vamos fazer o caminho inverso, tá certo? Até voltar a Mariana bebê e aí a gente acaba, entendeu? Então vamos rebobinar a fita. Rebobinar a fita, Mariana. Isso. Então, eu me formei na Unifesp, eu fiz toda a minha graduação lá. Aliás, eu não fiz nada fora da Unifesp. A graduação, a pós-graduação em aleitamento materno e o mestrado, todos foram na Unifesp, que é a minha casa, né? Não tem nem como sair de lá. Me formei em 2003, me graduei como enfermeira, dali eu já passei direto para o curso de pós-graduação em aleitamento materno, e no mesmo ano, durante a pós-graduação em aleitamento materno, eu já entrei no estado, no Hospital Pérola Baiton. Passei um ano ali, dali eu fui para o Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Hoje eu enxergo que a minha opção pela enfermagem já era realmente algo que era o meu dom. Não me enxergo fazendo outra coisa na vida. Então, quando eu decidi prestar o vestibular, eu só prestei FUVEST e eu só prestei para enfermagem. Então, nunca foi aquilo de, vou prestar medicina e enfermagem, se eu não entrar em medicina, eu faço enfermagem. Não, a minha opção já foi por enfermagem, inspirada pelo meu amigo Ricardo Mendes. Onde anda o Ricardo Mendes? Cadê ele? Antes que termine o negócio aqui. Então, ele está trabalhando com qualidade, né? Segurança do paciente. Lá no seu hospital? Não. Ele está como consultor independente. Tá. Em qualidade de assistência e segurança do paciente. Ele foi o seu muso inspirador? Foi, porque foi durante a minha adolescência que a gente se conheceu e ele entrou na UFSCar. Era o primeiro ano dele de UFSCar e eu acompanhei toda a graduação. Então, eu ouvindo as histórias de estágio dele,
e enxergando a enfermagem como profissão é um outro olhar, é completamente diferente do que quem nunca conheceu uma enfermeira imagina que seja, né? E isso me inspirou. Na época do vestibular, eu lembro que eu comprei uma revista, eu não vou lembrar agora o nome, mas na época existia a revista de carreira para vestibulando. E aí eu fui ler aquela revista e tinha medicina, e aí você virava a página e depois era enfermagem. E aí eu li medicina e depois eu fui ler enfermagem. E a hora que eu li enfermagem, eu falei, mas isso é o meu perfil. Eu vou prestar enfermagem. Já achava o máximo por conviver com o Ricardo Mendes, eu chamo ele de Ricardinho porque a gente é amigo há muito, muito tempo, então eu tenho essa liberdade de chamar ele de Ricardinho. Acompanhei toda a graduação, todas as histórias dele, e aí fui prestar o vestibular e passei. De cara eu passei na Unifesp e fui cursar então a graduação e cada vez mais me apaixonando pela profissão, e aí que começou o meu interesse pela área de enfermagem em dermatologia, que eu nem sabia que existia, né? Depois, muito depois que eu fui conhecer a enfermagem dermatológica. E aí, quando eu conheci a Sobend, até então eu participava da Sobest, eu participava de todos os encontros, reuniões científicas, enfim. Foi numa dessas reuniões científicas de estomaterapeutas que a Mônica me levou para a Sobend, me falou da existência da Sobend, e aí que eu comecei a me aprofundar cada vez mais na enfermagem dermatológica e enxergar que era isso que eu queria. Não era estoma, de fato. Então embora a estoma tenha a interface, né? Com certeza, mas depois, trabalhando com enfermagem dermatológica e vivenciando algumas coisas da estoma, eu não sei se eu teria tanta afinidade assim com estomias e incontinência. Então, foi o caminho mais acertado, de fato. E é isso. Acabou não, Mariana? Não? O que mais que eu tenho que contar? Você esqueceu muita coisa. Muita coisa? Você tinha contado mais coisas, né? Você tinha contado mais coisas. Você fez seu mestrado, você coordenou junto com a Mônica. Pula pro livro, que eu acho que o mestrado você já falou, não me lembro se você já falou nesse momento agora. Isso, eu voltei para a Unifesp em 2010 e voltei pelo núcleo de pesquisas, comecei a acompanhar, fazer parte do núcleo de pesquisas, e aí eu me ingressei então no mestrado, e junto com o mestrado a Mônica me apresentou o projeto do livro, que era um sonho de vida dela, publicar esse livro, construir esse livro, e já estava, acho que 6 anos parado esse projeto, e ela não conseguia finalizar, não conseguia uma parceria que tocasse isso, porque ela precisava de alguém que fizesse as coisas acontecerem, porque ela não tem perna. A Mônica faz um milhão de coisas ao mesmo tempo, né? Ela é mais do que um polvo. Fala o nome do livro, por favor. Feridas, Prevenção, Causas e Tratamento. Mônica Gamba e Mariana. Compre, não copie. Por favor. Depois eu te conto por que eu estou falando isso, tá? Não vou poder falar ao vivo aqui, não. Mas compre, não copie, entende? Pois é, ainda mais que hoje tem o recurso do e-book, que é até mais barato. Vocês estão com e-book carrega para todo quanto é lugar. Vocês estão com ele em e-book? Ah, bacana, maravilha. Perfeito. Eu ainda prefiro a versão impressa de livro. Eu gosto de riscar papel. É coisa de gente velha. Não, mas eu gosto. É amor ao papel, só isso. Não tem nada de velha. E aí, então, eu assumi esse projeto e o que eu tinha contado lá no nosso início é que eu não consigo, quando alguém me delega alguma coisa como sendo uma responsabilidade minha, eu não consigo não encarar como algo que eu tenho que fazer. Missão dada é missão cumprida. Então, mesmo no meio do mestrado, com
todas as dificuldades que a gente teve, e eu nem posso reclamar. Eu acho que Deus foi muito bom comigo, porque com mestrado, com livro, trabalhando e sendo mãe, as coisas aconteceram todas no seu tempo. Eu fui buscando as parcerias, fui entrando em contato com os possíveis colaboradores, que a Mônica indicava, que a doutora Valéria Petri indicava, e comecei a receber os materiais e ia revisando junto com a Mônica os materiais. E em 2016, a gente teve então a finalização e junto com a minha defesa do mestrado, nós lançamos o livro. Eita, Organizamos que três. lindo. Foi Que uma lindo. grande, assim. E depois é você foi dormir, né? Porque tanta exaustão, né? Então, muito cansada, muito cansada de todo esse trabalho, e aí com isso parece cada vez mais trabalho, lógico, né, porque não pode parar por aí. E foi engraçado que quando eu terminei o livro, eu estava para lançar o livro, eu estava escrevendo um artigo junto com o Dr. Sidney Nadal, lá do Emílio, que é um prócto de um caso que eu acompanhei junto com ele de condiloma acuminado gigante. E aí ele falou assim, nossa, mas você é tão jovem, né? E você já tem toda essa experiência, já até lançou um livro. Eu falei, olha, doutor Sidney, eu tô até com medo, porque eu já tenho filhos, eu já plantei árvore e agora eu estou lançando o livro. Será que eu vou morrer? Porque, Não, né? filha, você virou homem, porque só vira homem quando planta um livro, tem um filho, planta uma árvore. Entendi. Eu achei que tava a vida completa, mas não, é que vira homem. Então Vira menos homem. mal, beleza. Tá bom, deixa o meu marido saber disso, né? E, e aí foi isso. Então, em 2016 veio o lançamento do livro, junto com a conclusão do mestrado. E depois da conclusão do mestrado, então, foi que eu me titulei especialista pela Sobend. E é isso. E aí, desde então, eu falo, essa semana a gente estava comentando que, não sei o que, qual livro que eu quero ler, porque eu estou lendo o livro. Falei, gente, desde a graduação, que eu não me lembro de ler livro, assim, literatura normal. Eu só leio coisa técnica e artigo, porque eu não consigo achar tempo. Peraí, que eu vou mostrar para você o livro que eu tô lendo, tá? Tá bom. Porque eu não consigo, é uma coisa de louco, falta tempo. Depois de muito estudar, os miolos torram. Pois é. Os miolos ficam detonados assim, e aí a gente precisa voltar para a infância. Então, eu espero e anseio por esse dia, Bia, mas eu ainda tenho um chão. Amplas, eu ganhei da minha filha nos meus 55 anos, no meu aniversário, ela me deu isso aqui de presente. Tem alguma coisa fica nisso, né? Lindo, aí eu fico lendo aqui, tá? Nos intervalos eu volto para a infância para ler essas histórias e fazer devaneio, sair dessa realidade que é aí, né? Que você vai sendo massacrada. Quanto mais você estuda, mais você vai sendo exigida. Mais coisas as pessoas se pedem de você, né? E se você não aprende a colocar um freio, você fica até essa hora aqui fazendo live, entende? Não é? Não é? E aí as coisas ficam complexas. Vai chegar um momento que é preciso dizer uns nãozinhos, né? Porque não dá para absorver a grande quantidade de coisas disso, desse trabalho, desse sucesso na vida, né? Que é um trabalho suado, né? Tudo é uma conquista, né? Que você lutou para chegar aonde você está e merecer ser representante da dona Florence Nightingale, né? Que é o propósito dessa live. A gente já vai encerrar, porque o tempo vai derrubar a gente, tá? Então eu vou já dar os meus agradecimentos à Mariana, que veio aqui para fazer essa live aqui com a gente. Então, nossa live dessa vez teve um problema, por isso que está atrasado, porque a gente estava lá na metade, caiu, perdeu tudo. Nós recomeçamos, mas a gente é forte, entende? Ninguém derruba, tá certo? Isso mesmo. Olha, por isso que a gente mantém ambulatório, serviço e tudo mais. De aprender.
então, Mari, parabéns pela sua história, né? Muito bonita, você ainda é bastante jovem, além de linda, jovem, né? Continua com pele Obrigada. bonita, né? De verdade, tá fazendo um lindo trabalho, você ainda tem muita vida pela frente, né? Ainda está ali, talvez uns 20 e poucos anos, no mínimo, para você trabalhar. E Meu você Deus. fez coisas, né? E você já construiu com a sua perseverança, a sua persistência, né? Porque em muitas dessas coisas eu já teria desistido. Eu falei, ah, não quer, vai com Deus, entende? Já iria mandar para frente procurar outra esquina. E você, na insistência, conseguiu tirar pedra, leite da pedra, sei lá, com essas coisas que o pessoal fala, e desenvolver um trabalho que certamente vai se sustentar e vai permanecer dentro dessa instituição. E obrigada por você ter participado. Eu vou deixar a palavra final com você, por estar aqui, deixar a tua história e dizer, pessoal que vai assistir a Mariana depois, é possível você construir e empreender dentro de qualquer lugar. A Mariana fez um empreendimento junto ali com o seu grupo, obviamente, dentro de uma instituição pública. E hoje tem um ambulatório consolidado para atender as demandas da sua instituição. Não percam os seus sonhos de vista, persistam e não desistam. E uma coisa que é importante a gente também aprender, que feito é melhor que bem feito, tá, Mariana? Porque às vezes a gente querendo perfeição também não consegue fazer as coisas acontecerem. Obrigada, linda. E vai já acabar daqui a pouquinho. Você pode continuar dando o seu tchau para as pessoas, porque aí quando acabar, a gente já deu tchau, entende? Que eles vão derrubar a gente quando deu o tempo aqui. Bia, eu que agradeço, é uma honra enorme participar dessa live, algo que é em homenagem a Florence Nightingale, que mora aqui no meu coraçãozinho, e é essa mensagem, quando a gente decide implantar alguma coisa que seja feito por enfermeiras e que a enfermeira é a protagonista, a gente se depara com inúmeras dificuldades e inúmeras pessoas para te dizerem que não vai dar certo e que eu não sei o porquê que você está fazendo isso. Mas é totalmente possível. Então, se vocês realmente querem fazer esse trabalho, não desistam, porque uma hora a gente chega lá e a gente é reconhecido e o serviço se torna algo essencial para a instituição que você está implementando. Quero agradecer aqui quem eu vi, eu acho que eu não vi todo mundo, mas... Sua mãe não voltou depois, ela está aqui, ela voltou? Não sei eu não vi. Mas olha aqui, esse livro é sobre a história da Florence. Aqui ai, que lindo! Uma lista da vida dela. E aqui, em 1858, ela foi eleita a primeira mulher fellow da Sociedade de Estatística. Que eu tinha Caraca! Caraca, não é? Ela foi grande. Eu que fiz enfermagem porque eu não tinha que saber matemática. Tem que saber matemática. Ela é mais reconhecida como estaticista do que ela fez tantas coisas. A mulher, tudo bem, ela dedicou a vida para isso. Eu acho que ela não casou, que ela não teve filho. Pelo menos a gente casa, tem filhos, né? Deixa a semente. E ela só se dedicou a essa causa, né? É verdade. Mas graças à visão dela, muita coisa do que se tem hoje é fruto do trabalho da Florence. Sim. Uma coisa linda que tem nela, que é assim, a lâmpadazinha, aí já eu gosto desse lado, sabe? Porque as pessoas ficavam com medo do escuro. Por isso também que ela andava com a lâmpada e ela ficou conhecida como a mocinha da lâmpada, né? Olha só o amorzinho, né? O manejo que ela tinha de cuidado com as pessoas. Os soldados ficavam com medo do escuro, então ela passava para iluminar e dizer, tem uma luz aqui que se cuida, né? Então, acima de tudo, eu acho que ela tinha algo de muito especial, assim, de carinhoso com as pessoas, né? Com certeza. Tá joia. Mariana, obrigada. Mara, oi, tudo bem? Mara Blanc aqui, seja bem-vinda. Raíssa, todos vocês que estiveram aqui, muito obrigada pela presença, por poder ouvir aqui a história da Mariana. Ok, um dia a gente chama Mara Blanca, né, Mário? Quem sabe você não vem aqui participar
da nossa live também para contar histórias de enfermeiras grandiosas, né? Isso mesmo. Obrigada e obrigada a todos vocês que estiveram aqui conosco até essa hora. Vamos dormir que tá tarde, não é? Não é? Beijo para vocês e até a próxima semana, ok? Nós teremos uma outra live às 21h15 para contar novamente histórias de enfermeiras que estão fazendo a diferença. Beijo Ótimo. no coração. Beijos. Tchau, queridas. Até. Cadê? Como é que encerra? Aqui, minha filha, aqui, ó. Encerrar agora.